RFI Convida. Elcio Ramalho. O RFI Convida de hoje tem o prazer de receber em seus estúdios Antônio Dimas, pesquisador sênior do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Muito obrigado, seja bem-vindo à Rádio França Internacional, Dimas. Obrigado, Elcio, obrigado. Você está aqui em Paris e participa do 2º Congresso da Associação de Brasilianistas na Europa e coordenou o painel intitulado Acervos no Estrangeiro que Interessam a Cultura Brasileira. Dimas, gostaria que você comentasse então do que se tratou esse painel e qual a iniciativa que existe por trás desse tema, Acervos no Estrangeiro que Interessam a Cultura Brasileira. Bom, o nosso painel reuniu 4 pessoas, 4 colegas, um professor da Universidade da Califórnia, que por acaso é brasileiro, a professora da Universidade de Paris, um professor de Portugal, de Évora e de Lisboa, e uma professora da República Tcheca. Esses são pesquisadores profissionais, não é, de cultura brasileira, seja ligado à história, seja ligado à antropologia, à política. No nosso caso, nós tivemos 3 professores de história, uma de literatura, uma de história e um de fotografia, o professor Paulo, que veio de Évora. E são pessoas que, digamos, cuidam ou estão habituados ao longo da carreira profissional a trabalhar com arquivos nos seus países, mas com arquivos com material brasileiro, que geralmente é resultado de viagens ao Brasil, gente que foi para lá, intelectuais, viajantes, etc., que passaram tempos, às vezes 1 ano, às vezes mais, enfim, isso é de menos, mas pessoas que trouxeram para os seus países de origem uma documentação que está hoje guardada na França, na Itália, na Espanha ou em Portugal, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, a nossa iniciativa começou, Elcio, a partir exatamente disso, de uma experiência concreta na Universidade do Texas, há anos atrás, em Austin, quando eu finalmente cheguei num arquivo que é de um editor norte-americano que publicou muito brasileiro, não é? Gilberto Freire, Jorge Amado, Clarice, Érico Veríssimo, Zélia Gattai, e para a publicação desses livros na tradução de língua inglesa, há uma intensa troca de correspondência. E porque são os acervos que são feitos, isso é natural. Não é só a questão do contrato financeiro, são conversas que vão se estabelecendo. E que tem um valor muito importante para a pesquisa. Documental enorme, quer dizer, então eu, por exemplo, tenho acesso, fui várias vezes ao Texas por causa disso, vim a Paris várias vezes e é por isso que estou aqui de novo, porque o que me interessa é saber o que está por trás dessas traduções, quais foram as negociações, não é? O que ficou de relacionamento pessoal, da ida e vinda desses intelectuais para os países da Europa e dos Estados Unidos e vice-versa. Então, quer dizer, na verdade, eu estou trabalhando com um material, e o meu é específico, sobre Gilberto Freire e Jorge Amado, em língua inglesa e em língua francesa. Não interessa se, no caso dos Estados Unidos, se foi traduzido, mas o que me interessa é a cultura daquela língua, como é que eles entraram nessas culturas e como é que eles circularam ou ainda circulam. Quem fez sucesso, quem não fez sucesso, qual livro que fez mais sucesso, outro que fez menos sucesso, quais as mágoas nesse comércio, porque sempre há, quais os sentimentos. Então, é, digamos assim, uma espécie de história de bastidor. Agora, uma das iniciativas e um dos objetivos, Dimas, é justamente constituir uma rede, uma plataforma desses acervos que estão espalhados pelo mundo e dizem respeito ao Brasil. Exatamente. Não é? Como constituir essa rede, essa plataforma, Dimas? Já existe alguma ideia, uma iniciativa concreta nesse sentido? Existe uma ambição. Existe uma ambição, um projeto na cabeça, graças à convivência com colegas há anos que eu estou dentro da universidade. Por exemplo, esta reunião que nós estamos fazendo, fizemos hoje de manhã em Paris, ela começou a ser montada mais ou menos em agosto do ano passado, mas ela é a 2ª reunião sobre esse tópico. A primeira reunião sobre esse assunto foi em 2016, em Brown, na Universidade de Brown,
nos Estados Unidos, quando nos reunimos pela primeira vez, exatamente, eu dei a ideia de conversar com esses colegas. Por enquanto é uma ideia muito germinal, mas que já deu 2 resultados, não é? De criar uma rede de informação. Por quê? Porque esses colegas nossos que estão no estrangeiro, eles às vezes trabalham perto desse material, têm acesso a esse material, e eu acho que a função do professor, e nós somos todos professores, é passar essa informação adiante. Então, por exemplo, hoje, com os rapazes e as moças que estão fazendo seus cursos de pós-graduação, nós, conforme a conversa que vai se mantendo ao longo do tempo, olha, se você está interessado, existe, digamos, na Universidade do Texas, um bom material sobre o assunto que você está cuidando. Ou se você está interessado nesse assunto, você pode ir para tal cidade, tal universidade na França, onde existe aquilo. Dou um exemplo concreto. Aqui na França, por exemplo, além do óbvio, né, da Biblioteca Nacional e da Sainte-Geneviève, existe em Vichy, não é, no interior da França, 2 horas, 3 horas daqui de Paris, um acervo que pode nos interessar. Eu digo pode porque eu ainda não conheço. Está nos planos de agora, que é o acervo do Roger Caillois, que foi um intelectual muito importante aqui na França, nos anos 50, 60, mais ou menos, que serviu com forte ligação com o Brasil e com a Argentina, e o material que ele deixou como, digamos assim, material documental está dentro de Vichy, na Mediateca de Vichy. Então, isso para estudantes são pequenos tesouros que ele pode... E a ideia de criar a rede é exatamente essa. Nós estamos muito no começo ainda, é muito cauteloso, mas é ambicioso, isso eu reconheço. E quem deve, então, coordenar? Para formalizar e oficializar uma rede, uma plataforma como essa, existe também a questão de quem deve cuidar, quem deve coordenar isso. Tem alguma ideia nesse sentido, Dimas? Eu desconfio que quem inventa a criança... Não é? Eu desconfio, que vai ser comigo essa história. Porque os colegas, a maioria desses colegas meus ainda têm obrigações escolares, docentes, eles são professores, dão aula ainda. Não é? E isso ocupa um tempo bem grande. Como eu sou um dos mais velhos, eu já não tenho mais obrigação de dar aula, então eu posso me dedicar mais a isso. E estou estabelecendo esses contatos. Então, por exemplo, este ano nós conseguimos trazer 2 colegas, uma de Praga e um de Portugal, que não fazia parte da nossa lista até recentemente. Então, indicaram, eu entrei em contato, eles gostaram da ideia e cada um preparou o seu material para falar hoje. Por exemplo, a professora que veio da República Tcheca, a professora Simone, ela contou coisas muito interessantes sobre a presença da América, digamos assim, de modo geral, não é? Do Novo Mundo nas bibliotecas em língua tcheca. Então, os desenhos, e mostrou muita fotografia, quer dizer, então é um material que a gente está juntando, mas vai demorar um pouco ainda, mas a ideia é estabelecer uma rede entre nós de informação em benefício do aluno de pós-graduação. Agora, objetiva, ou pelo menos o público-alvo, em princípio, é o estudante, é o pesquisador, é o mundo acadêmico, mas pode-se imaginar também que eventualmente vai ser aberto para o público em geral também? A ideia é essa. A ideia, por exemplo, eu sei que vocês, o jornalismo, têm interesse nesse assunto. Não é? Quer dizer, nós temos acervos no Brasil que precisam ser divulgados. Então, você vai criando, digamos assim, um público muito vagar, porque nós também, a marca desse trabalho não é a pressa. Não é, por natureza, ele não pode ser apressado. Então, você vai criando, digamos assim, um público, não é, que vai se familiarizando, esse assunto. Por exemplo, dou um exemplo concreto. Hoje, uma das pessoas que falou de manhã falou sobre o acervo de um geólogo norte-americano do final do século XIX, morreu no começo do XX, que foi muito importante para a geologia brasileira, que visitou o Brasil várias vezes e trouxe muita informação do Brasil. Inclusive, chegou a escrever uma gramática de português. Não é? Então, para nós, essa informação é preciosa. Não é? Quer dizer, então dizer, saber identificar aonde está, né, o material, documentos que possam ser de interesse relevante para pesquisadores que pesquisam o Brasil e também brasileiros. Né? Agora, quando se fala em cultura brasileira,
é um assunto muito amplo, né? É. E tem algum foco específico, Dimas, ou vai ser realmente completamente aberto para diferentes Eu não quis no aspectos da cultura começo brasileira? falar, porque ainda que eu sou da área de literatura e a maioria desses colegas no começo são da área de literatura. Mas eu não quis restringir porque eu sei do interesse da história, eu sei do interesse da antropologia, da sociologia, da política, não é? E hoje, por exemplo, ficou claro, até entrou também a fotografia, o jornalismo. Quer dizer, então, a gente é ambicioso, é amplo, mas na verdade eu sei, porque eu posso perfeitamente, digamos, neste momento, não saber que existe em Milão, não é? Ou em Montevidéu, alguém que esteja fazendo algum trabalho de conexão cultural com o Brasil. Então, essas informações vão correndo, não é? Eu sei de acervos que são interessantes aqui na Europa, que aí são de pouca divulgação e pouco conhecimento. Então, a ideia, tanto que eu digo sempre, quer dizer, por enquanto nós estamos limitados a 3 ou 4 países europeus e os Estados Unidos. E tem um detalhe que é importante, nós queremos trabalhar, em princípio, depois mais tarde a gente vai ver, trabalhar com arquivos que pertencem a universidades, isso é muito comum nos Estados Unidos, ou a instituições. Nós não queremos trabalhar com arquivos governamentais, Departamento de Relações Exteriores, isso não é o nosso objetivo por enquanto. Pode ser mais tarde, mas agora não. Ok. Muito obrigado, então, Antônio Dimas, pesquisador sênior do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, pela presença e pela entrevista ao RV Convida. Obrigado pela oportunidade, Elcio.